Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no segundo vídeo acerca do Tribunal de Cristo, segunda parte do vídeo que fala acerca do Tribunal de Cristo. E nós estamos vendo, nós já vimos qual é o significado desse tribunal, quais são as duas palavras que se referem a esse tribunal, e nós já vimos a ocasião do bema de Cristo, ou seja, desse Tribunal de Cristo. Agora nós vamos ver qual é o local, o lugar desse bema de Cristo, ou seja, desse Tribunal de Cristo que nós estamos estudando nessa série de estudos sobre o Tribunal de Cristo. A palavra de Deus fala que o local do bema de Cristo, desse tribunal, deverá ocorrer nas esferas celestiais, ou seja, nas regiões celestiais. Isso nós vemos claramente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? Ou seja, aonde acontecerá isso? É onde a Bíblia chama de Ares, né? Que deve ser os Ares, ou seja, as regiões celestiais, o céu, deverá ser o palco desse tribunal de Jesus. Nós vemos isso claramente em 1 Tessalonicenses 4, 17. Logo após o arrebatamento, seremos levados para um local. Que local é esse? É os Ares. 4:17. A Bíblia diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eu vou ler desde 16 para você não perder o contexto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida, a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que ressuscitaram, os justos. Entre nuvens estaremos para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, vemos que o local do bema de Cristo, o local do tribunal de Jesus, são as regiões celestiais, os ares, para onde nós que fomos arrebatados seremos levados para esse local especial. Então, quando o crente deixar, a Bíblia usa o termo, né? Quando o crente deixar o corpo e habitar com o Senhor, ele sofrerá esse tribunal de Cristo. Habitar com o Senhor no sentido de glorificado, tá? Ele vai estar diante do Senhor nesse tribunal de Cristo. E ali deve acontecer, na presença do Senhor, esse juízo de Deus. Nós vamos ver que juízo é esse, quais são os critérios nesses lugares celestiais. Então, o local onde ocorrerá o bema de Cristo, ou o tribunal de Cristo, é nos lugares celestiais, o que Paulo chama de Ares, o local para onde a igreja será levada, tanto os ressurretos, né, aqueles que ressuscitaram, os justos que foram ressuscitados na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, e aqueles que foram arrebatados com Deus da igreja gloriosa. Ok? O seguinte tema que nós vamos abordar é: quem será o juiz do bema? Qual é o juiz do bema, ou o juiz do tribunal de Cristo? Sempre nos lembrando que bema é a palavra usada para tribunal, palavra grega usada para tribunal, se referindo ao tribunal de Cristo. Ok? 2 Coríntios 5:10 fala sobre isso. 5:10. A Bíblia diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ok? Então, esse exame será conduzido diante da presença do Filho de Deus. Não é qualquer Filho de Deus, é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré. João 5:22, vou ler para vocês. João 5:22 fala justamente disso, né? Esse trecho fala claramente que o julgamento de Deus foi confiado ao Filho. Que filho é esse? Jesus de Nazaré. Olha o que diz João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Ok? Então, o julgamento, o juízo
de Deus foi entregue, foi dado, foi confiado pelo Pai ao Filho. Então, nós vemos claramente que a palavra de Deus declara que o julgamento de Deus foi confiado ao Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Isso faz parte da exaltação de Cristo, logo após a sua morte vicária na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, da sua ressurreição gloriosa. Jesus foi exaltado, e dentro dessa exaltação de Cristo, é direito de Cristo manifestar a autoridade divina no julgamento. Isso é uma coisa que choca muito essa sociedade atual, sociedade pós-moderna, que tem, às vezes até dentro do contexto da igreja, pregado um Deus amor, 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 pode tudo, vai dar tudo certo no final, né? Pode pintar e bordar que não tem problema nenhum, Deus é amor, Deus te conhece, papapá. E tira de Deus esse aspecto da justiça, da retidão, da santidade, do juízo e da condenação eterna. Então, nós temos que ter bem claro essas duas características de Deus. Amor por um lado, compaixão, misericórdia, mas o outro lado, outra característica, outra faceta de Deus principal é que Deus é justiça. Deus tem um julgamento sobre os seus filhos, bem como também sobre os ímpios. Sobre os seus filhos, é isso que nós estamos vendo, o tribunal de Cristo. Então faz parte da exaltação de Jesus, de Cristo, o direito de manifestar a autoridade divina no julgamento para com os homens. Quinto princípio que nós vamos ver: quais serão os participantes do tribunal de Cristo? Quais serão os participantes desse bema de Cristo? E nós vamos ver claramente que está relacionado apenas aos crentes. Se você ver todos os trechos que eu já li sobre esse assunto, está falando para crentes. No contexto, não está falando com o ímpio, não está falando com o perdido, está falando com aquele que tem Jesus, com aquele que conhece a Deus, com aqueles que são crentes. Então, 2 Coríntios 5, né, apenas fala justamente disso. Apenas aqueles que têm uma casa que não é feita por mãos, mas que é eterna e que está nos céus. Quem é que tem uma casa que não é feita por mãos humanas, uma casa que é eterna e que habitará no céu? Está falando do corpo glorificado aqui, somente os crentes. 2 Coríntios 5 também fala que somente aqueles que poderiam experimentar o trabalho de Deus e o penhor, a garantia do Espírito Santo de Deus. Quem é que tem o Espírito Santo? Quem é que tem o penhor do Espírito? Somente os cristãos verdadeiros, os crentes genuínos. Apenas eles podem andar por fé e não por vista. Então, quem serão os participantes do tribunal de Cristo? Aqueles que são crentes, aqueles que são cristãos genuínos e verdadeiros, conforme 2 Coríntios 5, nós já vimos, né? 2 Coríntios 5, claramente, os participantes do bema serão, ou do tribunal de Cristo, serão os verdadeiros cristãos. Sexto princípio que nós estamos aprendendo: qual será a base da avaliação do tribunal de Cristo, ou desse bema de Cristo? Qual será a base de avaliação? Quais serão os critérios, né? O que será envolvido, o que estará envolvido ali nessa avaliação, nesse juízo, nesse julgamento? Então nós vamos ver claramente na palavra de Deus. Não é um julgamento se você vai ser salvo ou não, se você é filho de Deus ou não. Não, você já está nos céus, você já foi ressuscitado, se estava morto com Cristo, ou então se estava vivo, foi transladado, foi arrebatado. Você já está nos lugares celestiais, você já está nos ares, você já está no céu. Então a base da avaliação não é se você é crente ou não, se você vai ser jogado no inferno ou no céu. Não, você já está no céu. Então a base do julgamento não é se você é salvo ou não, né? Porque a salvação já lidou com todo o julgamento do pecado, do passado, presente, do futuro. Então a salvação aqui já é garantida nesse juízo. Mas sim será uma manifestação pública de demonstração ou revelação do seu caráter. Do caráter que você tinha na terra, das motivações que o indivíduo tinha ao fazer as coisas no seu dia a dia, ou com aquilo que fez com o seu corpo, como nós lemos aqui
acabamos de ler, tá? Então, serão avaliadas se aquilo que você fez em nome de Deus ou para Deus são boas ou são más. Se são boas no sentido de úteis, ou seja, se realmente foi útil, foi feito para a glória de Deus com a motivação correta, ou se não, foi uma obra má, má não no sentido pecaminoso, ruim, mas no sentido de foi inútil, ou sem valor espiritual. Aqui não é uma questão ética, mas é uma questão de utilidade, de valor espiritual. Se teve valor espiritual, foi boa, foi útil e foi para a glória de Deus, com a motivação correta. Se é má, é porque foi inútil, né? Sem valor espiritual, não foi aceitável diante de Deus. Então, boa é a base da avaliação, é que as coisas boas foram aceitáveis diante de Deus, né? Então, Deus não vai punir os seus filhos pelos pecados, né? Porque aqui já são salvos, restaurados, mas serão recompensados pelas seus bons feitos, aqueles feitos que foram, né, recompensados pelo serviço, pelas coisas feitas em nome de Deus. Então, esse será o critério. O que você fez para Deus? Foi para aparecer para os outros? Ou foi realmente para a glória de Deus? Foi para alimentar o teu ego? Ou foi realmente para agradar o coração de Deus? Então, esses serão os critérios, essa será a avaliação do bema de Deus ou do tribunal de Cristo. Então, preste bastante atenção. Isso já é para os salvos, isso já é para aqueles que são crentes, para aqueles que realmente têm um coração em Deus, tá bom?